Olá, esse é o vídeo tutorial de navegação. Nós fizemos esse trabalho para a professora Carla Viana Coscarelli na matéria Leitura Online em Linguística Aplicada da pós-graduação pós-LIM. Meu nome é Luciene e eu irei levá-los a essa navegação para a tarefa. Após a pesquisa via internet sobre crise hídrica que o país vem enfrentando, responda as seguintes questões usando como argumento informações encontradas em suas buscas. Elenque possíveis soluções para o problema da falta de água. Existiam medidas de prevenção que evitassem esse problema? Por que não foram realizadas? Havia ciência por parte das esferas do governo federal, estadual e municipal dessa problemática antes da culminância da crise? Elabore um texto com 10 linhas que sintetize suas respostas usando as informações encontradas. Exponha sua opinião sobre o tema. O importante é que nessas questões de navegação, há aquilo que nós deveremos procurar com certeza. Então, eu vou ao Google, que é o nosso repositório mais famoso, e vou procurar, através de palavras-chave, informações sobre a crise hídrica. A primeira questão me pergunta sobre soluções sobre a crise hídrica, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui, ó, soluções para a crise hídrica. Se eu colocasse só crise hídrica, ia ser bem mais ampla, né, as matérias, e nem sempre ia me falar alguma solução. Então, eu tenho que colocar essa palavra-chave, soluções, ok? Então, aqui, ó, tem solução à crise de água, super interessante. É uma revista, pode ser que seja legal olhar. Veja 12 soluções para a crise de água que desafia o Brasil. Né, também o texto é interessante, mas é da Veja. Aí, vamos ver o que tem também, né? Porque também é uma revista respeitada, mas vamos ver o que acontece. A solução para a crise de água em São Paulo, portal Namu, isso aqui já não é muito conhecido. Isto é notícia. 8 boas soluções para a crise da água ao redor do mundo, também é legal. Isto é uma revista também respeitada. Água de reuso pode ser a solução para a crise hídrica, da Globo. No final, a gente vai fazer uns parênteses a respeito desses sites que podem ter alguma manipulação de notícia, né? Tem até da BBC, olha aí, ó, lá de Londres. Então, estamos com bastante informações. Vamos abrir aqui a primeira, porque geralmente o primeiro link é o mais acessado. Então, tá aqui bem bacana, colorido, ó. A crise da água tem solução: fechar a torneira, armazenar chuva e buscar água no espaço. Há vários caminhos possíveis para tentar resolver a crise. Confira 8 possibilidades, das mais simples das mais esdrúxulas. Tá com um erro de português aqui, né? Então, estamos vendo. Mas aqui, bacana, gostei, porque é vai bem ao tema mesmo. Não tem... É bem colorido, né, bacana e tal. E tem aqui um ranking, caminho mais fácil, caminho mais difícil. Olha que bacana. Então, achei bacana isso aqui, viu? Então, aqui, ó, achei um site bacana para eu poder pesquisar. Aí, no caso, se a gente quiser saber alguma coisa mais assim, central, uma palavra central, a gente usa o Ctrl F. Ctrl F para a gente procurar, por exemplo, aqui. Crise. Aí, ó, falando aqui, ó. Aí toda vez que eu aperto Enter, ela aparece de novo. Tá vendo? Então, Ctrl F também é uma boa pra gente usar na hora de pesquisar no site de navegação. Então, esse aqui eu vou usá-lo. Então, se eu quiser pesquisar outros, aí eu vou lá no voltar, né? Aí esse aqui, que eu já fui, ó, ele fica mais clarinho, ó. Ele fica uma cor meio violeta. Os outros, que eu não fui ainda, estão azuis. Então, eu vou nos que eu não fui ainda, né? Então, tem aqui 12 soluções para a crise de água que desafia o Brasil. Também vai direto ao assunto. Aí tem aqui, ó, busca por soluções para a crise de água afeta o Brasil, somente Sudeste, nananã. Aí, ó, meio que igual, né? O outro, só que menor. Aí tem aqui o racionamento,
Aí depois você vai vindo aqui na setinha para você olhar, ó, descontos e punições. Bem bacana também, gostei. Vou utilizá-lo também. Só que aqui a fonte é a Veja, né? Pois é, mas aí depois nós vamos falar a respeito disso. Mudar hábitos, poluição, instalação de novos sistemas, bem bacana. É bem parecido com o outro, só que mais você permite você ter uma maior maleabilidade e melhor leitura, porque fala de cada um, né, separado, mas não tem o ranking aí, ó. Esse não tem o ranking, é paia, paia, não gostei, eu gostei do ranking. Então tá, vamos voltar. Agora aqui, tem aqui, ó, esse portal Namu, a gente não conhece, vamos ver o que que é. Pode ser que seja um portal bacana ou não. Então tá. Custa carregar, normal, a internet está ruim. Tá, já é um texto, né? Uma coisa que parece um blog. É um blog, oi. Autor Rogério Guimarães, então a gente tem que ver quem que é esse cara, né? Subeditor do portal Namu. Ó, que legal. Então, mas você tem que falar mais sobre você, rapaz. Né? Tá, vamos ver o que que tem. Aliança pela Água, reuniu entidades e ONGs para discutir propósitos de segurança hídrica em curto e médio prazo. Vamos ver se tem fonte, né? Que é muito importante, porque se não tiver fonte, babau, não usa. Então aqui, tá, ok, beleza, má gestão. Tem umas fotos bem tristes assim da situação. Reportagem de vídeo, Vanessa Cancian. Tem um vídeo aqui, vamos ver onde é que tá ele. Tá aqui. Tá, mas não tem nada assim. Eu não conheço o Rogério Namu. Alguém conhece? Então a gente fica meio assim por causa disso, né? Não é uma fonte confiável. Então a gente não vai usar esse aqui não. Talvez use as imagens para poder alegrar mais o trabalho, né? Mas assim o que está escrito aqui a gente não vai levar em consideração não, ok? Então volta lá. Ó, já olhei 3, só para uma questão. Tem aqui, ó, 8 boas questões para a crise de água do mundo. Essa da Isto É. Vamos ver. Vamos lá, Isto É, ok. Ó, parece que é bem bacana também. A musiquinha. Vamos tirar a musiquinha. Muito obrigado. Então tá lá. Tá falando do aquífero Guarani, tá ok, vamos ver, tá muito clarinha a letra, tá vendo se é um problema na hora de fazer um site, porque tá muito ruim para ler. Isso já me deixa com preguiça, daqui a pouco eu não vou querer mais olhar. Né? Isto é notícia, fonte de informação, temas, não tem o nome de ninguém, só tem o nome da revista. Ou nas outras também, né, gente? Então, é isso aí. É uma... Isto É online. Bom, eu não vou ler porque essa letra aqui não tá rolando. Só por isso. Então, me dá vontade de mandar um e-mail para lá e falar, ó, vocês escurecem essa letra, pelo amor de Deus. Né, não? Então, volta. Então, acho que para a primeira questão tá ok, né? Então, vamos lá tentar responder a questão. Então, a questão é... Após tal. Elenque possíveis soluções para o problema da falta de água. Aí eu posso ler esse primeiro, esse segundo, que já vão me dar todas as respostas necessárias para poder responder a questão. Ok? Beleza. Então vamos para a questão número 2. Existiriam medidas de prevenção que evitassem esse problema? Por que não foram realizadas? Esse é mais difícil, né? Então a gente tem que usar aqui palavras-chave. Medidas de prevenção, crise hídrica, né? E não realização, talvez. Mas vamos ver. A gente vai aqui de novo no nosso amigo chamado Google. Então a gente falou que quais palavras-chave mesmo? Medidas de prevenção para a crise hídrica. Mas tem que ser anteriores, né? Anteriores à crise. Então, vamos pôr anteriores aqui.
Talvez fique mais fácil. Anteriores à crise hídrica. Ó, tem uns PDF, gente. Que lindo. Tá no escola? Por quê? Não vai no web. A crise hídrica e as ameaças à saúde pública. Tá, não tem nada a ver. Perguntas e respostas sobre a crise de falta de água. Carta capital. Também vamos falar no final a respeito de certos mecanismos de notícia. Então, ok. Aqui nós temos uma revista que ela é respeitada e etc. Não tem o autor, tem o autor só da foto, mas tem aqui as perguntas e respostas. Entenda de forma simples e direta o problema que está afetando o Estado e quais são as responsabilidades do governo estadual. Tá, então aqui, eu estou falando que é uma estiagem histórica, se é culpa de São Pedro, mas não está falando se antigamente tinham sido feita alguma medida para evitar a falta de água. Deveria. Ah, não, tem aqui, ó. O que o governo do estado deveria ter feito para evitar a falta de água? Ao receber a concessão, o governo e a Sabesp foram informados sobre a necessidade de planejamento e investimento de novas fontes de captação. Então, tinha sim, gente. Tinha medida sim, mas só que, na verdade, no Brasil, tudo acaba em pizza. Então, isso também não foi feito. Falando aqui, lógico, só do governo de São Paulo, né? Vamos dar mais uma olhadinha. O governo criou algum novo sistema que pudesse compensar a seca do Cantareira? O que mais o governo Alckmin poderia ter feito? Só botando a culpa no Alckmin também, né? Porque isso deveria ter sido feito muito antes, né? A Sabesp é do governo do estado? É do governo do estado? Isso aí já entra numa questão mais política, que é o que a Carta Capital quer fazer mesmo. Então, é isso aí. Mas dá para usar alguma coisa, né? Ok. A crise hídrica é falta de planejamento e gestão. Ó, jornal GGN. Eu não conheço esse jornal. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, tem da BBC também, gente. Esse aqui. Vou entrar no da BBC dessa vez. O Jornal de Todos os Brasis. Pesado ele, né? Vamos, vamos. Ih. Quando começa a demorar demais assim também, aí eu tenho uma coisa que se chama paciência. E eu não tenho ela. Entendeu? Então, geralmente eu volto na certinha e procuro outro site que abre mais rápido. Então, aqui, ó, a crise hídrica é culpa da falta de planejamento e gestão de Alckmin, dados e fatos. Só, ó, Luiz Nassif. Quem que é Luiz Nassif? Vamos procurar. Ah, não, Sérgio R. Grace. Quem que é esse cara? Não sabemos, né? Então, eu também não sei que jornal que é esse. Então, tá muito político, né? Tá muito direcionado ao Alckmin mesmo. Então, não. Vamos voltar. Eu sabia só de porque ficou difícil para poder abrir, tá vendo? BBC. É o da BBC. Então, a maior crise expõe lentidão do governo. Aí já não é. Quer ver, ó? Expõe lentidão do governo e sistema frágil. Então, não é coisa antiga. É coisa que eles vão falar agora, porque só depois que o caldo já está derramado é que eles começam a olhar as fraquezas do governo, né? Então, tá. Nananã. Tá, tem algumas informações, temos que ler mais para poder ver se tem alguma coisa. Essa tá bem mais difícil, essa navegação, para vocês verem. Então, porque é uma notícia que talvez nem era notícia, porque na verdade ninguém se preocupava com a crise hídrica antes da crise hídrica aparecer. Então, isso às vezes é normal, né? Então, ok, vamos para outra tarefa, né? Porque o vídeo já está ficando longo. Havia ciência por parte das esferas do governo federal, estadual e municipal dessa problemática antes da culminância da crise? É. Não, acho que não, porque a gente vai usar aqui palavras-chave. Governo federal, estadual e municipal, problemática anterior da crise hídrica. Futura falta de água. Futura falta de água, pode ser. Doido.
Então, vamos lá. Então, a Tâmara falou aqui que a gente pode usar a futura falta de água, que fica mais fácil de achar. Realmente. Talvez. Mas acho que vai ser sim. Futura falta de água. Governo federal. Eu vou pôr um por um, porque senão vai embolar demais o meio de campo, eu acho. Então a gente olha por um. A crise da água continua. Greenpeace, olha, o Greenpeace é bacana, hein, gente? Mas ele tá no ad. É um anúncio, né, pago. Mas eu acho que o Greenpeace é só assim que eles conseguem mesmo, assim, porque... Então aqui, ó, combinação, nanã. Então aqui já tá falando, ó, tem esse site aqui que tá falando sobre a questão da água potável, que a água potável a preço baixo não tem futuro, mas é um site que eu não sei qual que é. Eu sei que é da UOL, mas não tem nada assim, não é de nenhuma revista, não é de mídia. Então, tipo, pode ser que a gente olhe depois o que que é, mas... Então, ó, crise da água em São Paulo ameaça o futuro político. Não. O Brasil conta gotas. Entenda as causas e desafios. Olha, ó. Pode ser que aqui tenha alguma coisa, mas é H Notícias. Ai, gente, tanto de site, nada a ver, né? Então, ó, escassez hídrica tem epicentro no Sudeste com efeitos como... Ops. Como desabastecimento permanente, risco de apagão e alimentos mais caros. Acho que não está falando nada disso, não. Então, vamos voltar. Vamos precisar de um balde maior, né? Tem aqui um blog. Falta de água é culpa do governo de São Paulo. O Brasil pede água. Crise de água. São Paulo por trás da água. Privatização e ganância. Racionamento de água não é culpa de São Pedro, de Zono. Esse ficou legal. Esse é legal. Esse é legal, eu gostei. 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 É da UOL Notícias, a UOL é um site e tal. Geralmente tem notícias que não são puxadas nem para um lado nem para o outro, né? Então, vamos ver. Racionamento de água aqui. Então, temos aqui uma reportagem que tem as fotinhas e falando o que está acontecendo em cada represa, né? Que está na seca e tal. Mas notícias anteriores a esse racionamento, vamos ver? Faltava. Não, não, não. O culpado parece ser sempre São Pedro, ironizou em declarações do Jornal Estado de São Paulo. Concordo que a seca pode ser importante, mas o racionamento de água precisa ser previsto e os investimentos necessários precisam ser feitos. A responsabilidade é do Estado, que precisa garantir investimentos em momentos de abundância. Mas não está falando que o governo já tinha conhecimento sobre isso e nem nada, né? Vamos tentar uma outra forma de busca. Vamos ver aqui. O governo sabia que a crise hídrica viria? Nossa, eu acho que nesses verbos eu acho que não vai achar na internet, mas a gente pode colocar, né? O governo brasileiro, né? Tinha como evitar, sei lá. Vai corrigir sozinho, tá, gente? Não se apavorem. Então, ó, tenho dois que a gente já olhou. Os projetos esquecidos, olha aí. Mas é esse, olha o site, desenvolvimentista.com.br. Meu Deus. Progresso, bem-estar social e envolvimento democrático. Não. Vamos ver. É um site de Vitória, parece, ó, Vila Velha. Tá, ok. Dananã. Gente, tem que ler com bastante atenção. O site não é 100% confiável. Então, vamos deixar para depois, né? Como explicar o fato do racionamento ainda não ter sido declarado oficialmente? É bem assim, tá metendo pau, né, em alguém ou alguma coisa. Então, não há imparcialidade. Então, aí a gente não quer, não. A gente quer uma coisa que seja imparcial. Apesar da pergunta não ser imparcial, né? O que você precisa saber sobre a crise de água? A Exame é uma revista boa,
que não fica, que fica em cima do muro, então vamos ver. É uma coluna de uma mulher, Mariana Desidério. Quem que é essa mulher? Ai, gente. Não, não, não. Não. Isso é chato. Quem que é Mariana Desidério? Vamos ver se a exame fala. Acho que fala, né? É repórter do Brasil Exame. Ok, então ela é uma repórter, galera. Isso é bem legal de saber, porque senão a gente fica aqui a ver navios, né? É um site meio chato por causa dessas notícias que ficam aparecendo toda hora, mas aí nesse dia até tem um pouco de paciência. Ó, aqui tem uma coisa bacana, porque ela tá falando aqui que tá gravando, etc e tal, mas que ela tá falando aqui que haviam sido feitas algumas coisas, tipo poços, né? Estão recorrendo a poços. Só que não tem muita coisa também falando, não. E não tem nada a respeito de governo. A não ser falando só de São Paulo mesmo, mas e da Sabesp. Mas nada a ver com o governo. Essa pesquisa aqui tá punk rock, viu? Entenda por que São Paulo está ficando sem água, a crise de água, Instituto Brasileiro, ó. Colapso da água em São Paulo. A revista Fórum também é boa, eu gosto dela. Ela é de mídia livre. Qualquer um pode colocar uma reportagem, desde que aí ela passa pelo crivo da galera lá, entendeu? Nesse caso, com a água e tratamento de esgoto em 20 anos de administrações tucanas, a entrega desse serviço a uma empresa que tem como objetivo... Falando do PSDB. É. Nós não vamos conseguir, eu acho, viu, galera? Assim, nesse vídeo não. 40 anos de existência, volume morto depois. Nunca foi O volume morto e o depósito de água que fica abaixo das tubulações de captação, portanto, não alcançados pela bomba de sucção, é considerado reserva técnica. Então, quer dizer, existia uma reserva, mas essa reserva não é utilizada, né? Nunca foi utilizada por causa da assistência cantareira. Para chegar a essa reserva, a Sabesp gastou 80 milhões em obras e equipamentos. O governador Geraldo Alckmin mencionou bombas no último dia 15 e tal. Então tá. Então aqui tem um desequilíbrio baseado em estudos do clima realizados pela Organização das Nações Unidas. Está diminuindo a incidência de chuvas nas áreas de mananciais e aumentando nas zonas urbanizadas. Não é concebível não aproveitar essa abundância para usos não potáveis dessa água, afirmou. Mas não está falando que o governo sabia. Não está falando. Então vamos para outra que a gente só está ensinando a navegar, sendo ela efetiva ou não. E elabore o texto. Aí, no caso, deveria sintetizar as respostas, né? Então, a gente usaria todas as informações que nós olhamos anteriormente, né? Então, esse aí é o vídeo que a gente fez para vocês. Falando sobre as fontes que a gente falou que ia falar no final. A gente falou que ia falar no final. Nossa, ficou lindo. Certas revistas têm um certo tipo de diálogo e outras revistas têm uns jornais, por exemplo, a Globo e a Band e outras mídias, a Veja, são direitistas, então elas tendem a distorcer certas notícias para o lado, né, da oposição hoje no governo. E temos a Carta Capital e a Caros Amigos e a maioria dos blogs e a maioria das revistas que são livres, elas têm essa tendência a ser esquerdista, vamos pôr assim, petista. Mas que fala que o governo está buscando soluções e tal, isso a Veja não fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação, porque ele pode estar tentando te manipular.
E a gente não quer ser manipulado. Nós queremos fazer um trabalho, né? Nesse caso, o trabalho tem que ser com a opinião mesmo, uma opinião imparcial. Então, muito cuidado nessa hora e obrigado aí pela oportunidade e esse aí é o vídeo. Muito obrigado, tchau.